vocês estão? O bloco do Dieguinho tá passando na sua rua. Começou aí o feriadão, mas aqui você vai ter bastante informação. Peço para vocês a ausência aí nos últimos 2 dias. Tive alguns contratempos, mas vamos dar uma acelerada para vocês. O Vasco joga daqui a pouquinho, tem novidades sobre janela, sobre o estádio de São Januário. Fica aqui que você vai receber bastante informação importante. Para começar a brincadeira, quiser comprar a camisa antiga histórica do Vasco da Gama, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. Inclusive tem umas peças bem legais. Essa camisa aqui, ó, só vou dar spoiler de uma. É muito procurada, camisa Raízes do Vasco aí de 2013, tamanho M, número 10, tá novinha. Manda uma mensagem pra gente lá que tá disponível, tá? Tem algumas peças bem legais lá, tamanho M. Tem a camisa do título do Carioca de 2003 no tamanho GG. Tem peça em promoção lá por R$140. Tem bastante coisa, a gente envia para todo o Brasil. Se quiser vender também, manda a foto lá que a gente analisa. Dito isso, vamos agora aí às informações. Primeiro, galera, vamos falar do Carioca e dessa situação do Fernando Diniz e do porquê que o Vasco vai mandar o time titular hoje. O Vasco joga hoje, dia 14, com Volta Redonda às 21h30 e, a princípio, com data marcada, o próximo jogo do Vasco é só dia 26, pelo Brasileirão. Meio de semana agora vão ser os jogos da pré-Libertadores e dos playoffs da Sul-Americana. O Vasco está direto na fase de grupos da Sul-Americana, então não vai jogar, beleza? E a federação não confirmou quando começam os jogos das semifinais do Carioca e também da Taça Rio. Lembrando que se o Vasco foi eliminado pela equipe aí do Volta Redonda, ele tem no mínimo mais 2 datas confirmadas no Carioca, podendo virar 3. São 2 jogos de semifinais na Taça Rio e um jogo da final da Taça Rio. O mesmo regulamento é do Cariocão mesmo, né? Se o Vasco eliminar o Volta Redonda, ele vai pegar 2 jogos aí, ou contra Fluminense ou contra Bangu. Eliminando ou Fluminense ou Bangu, ele vai fazer a final do estadual ali ou com o Madureira, ou Flamengo ou Fluminense em jogo único. Inclusive, já adiantando, ontem nós tivemos a abertura aí das quartas de final. A equipe do Madureira venceu a equipe do Boa Vista por 2-1. Abriu o placar, tomou o gol do empate no finalzinho do primeiro tempo. O Madureira ainda perdeu um pênalti com o Rodrigo Lindoso e ele teve estrela, foi lá depois e marcou o gol da classificação do Madureira às semifinais do Cariocão. Então o Madureira já está na semifinal, aguardando o avanço de ou Flamengo ou Botafogo para definir a semifinal do grupo de lá. A gente aqui vai abrir o nosso grupo e aí amanhã a gente vai ficar sabendo o resultado de Fluminense e Bangu para saber quem serão os classificados para as semifinais do Carioca. E os eliminados já tem confronto definido aí para a semifinal da Taça Rio. Vamos dizer que passe o Vasco hoje e o Fluminense amanhã. Então a semifinal da Taça Rio, pela chave da gente, seria a equipe do Volta Redonda com a equipe, me fugiu a memória, do Bangu, tá? Se cai um grande, sei lá, o Fluminense é eliminado pro Bangu, então é Vasco e a equipe do Bangu na semifinal do Carioca, e na semifinal da Taça Rio seria Volta Redonda e Fluminense, tá? Então, só para vocês entenderem o regulamento. Então, o Vasco tem, no mínimo, garantido mais 2 rodadas de Carioca. Beleza? A federação não confirmou ainda a data. Creio eu que os jogos de ida da Taça Rio e da semifinal do Carioca devem ser no próximo final de semana. Fato é que a rodada do Brasileirão só é, sem ser esse meio de semana agora, o outro. O Vasco pega o Santos na Vila Belmiro, dia 26 de fevereiro. Então, com data carimbada, o próximo jogo do Vasco é só daqui a 12 dias. Por isso, podendo ser daqui no próximo sábado ou no próximo domingo, entre 7 e 8 dias, se a federação confirmar as semifinais aí para o final de semana da semana que vem. Então, o Fernando Diniz vai ter esse prazo. O Vasco estava escalando, né, alternando os times grandes também, né, time alternativo no estadual, principal no brasileiro, então meio que dá no mesmo. Então não teria o porquê do Vasco não botar o time principal hoje. Só quem tá fora do jogo é o Cuiabano. O Cuiabano segue aprimorando aí a parte física, o departamento de fisiologia preferiu não dar o ok para relacionar o jogador. A novidade é o Hugo Moura, que saiu, foi cortado da relação um pouquinho antes da bola rolar ali no jogo, eu não vou lembrar se foi o jogo do Brasileiro ou se foi o jogo do Carioca. Eu acho que foi o jogo do Carioca ainda em São Januário contra o Madureira. Ele sentiu um incômodozinho na coxa e aí ficou fora. E aí voltou a ser relacionado hoje, tá resolvido o problema dele ali da coxa. Beleza? A gente deve ter o time titular. A dúvida é se o PH volta a ser titular
ou se o Diniz vai respeitar o momento artilheiro do Puma Rodrigues e começar com o nosso lateral uruguaio, e também se o Spinelli pode ganhar mais alguns minutinhos. O Rojas também vem numa boa batida. Acredito eu que ele deve repetir o time titular que ele está tendo nesse início de temporada, com o PH no banco, o Puma de titular, o restante você já sabe quem são, e tudo caminhando bem, o Vasco ganhando com um placar confortável, ele deve dar mais minutos mais cedo para os reforços, tá? É o que eu acredito. O Rojas, o Rinestrosa, o Spinelli, principalmente esses três, tá bom? Então, provável time do Vasco para daqui a pouquinho é Léo Jardim, Puma ou PH. Na zaga, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, já que o Cuiabano tá fora. Cabeça da área ali, Barros e o Thiago Mendes, Felipe Coutinho, e nas beiradas aí o Nuno, o Andrés Gomes e lá na frente o Brenner. Esse deve ser o provável time do Vasco. Já a equipe do Volta Redonda deve levar a campo a seguinte escalação: o goleiro Avelino, na lateral Wellington Silva, ele mesmo ex-Flamengo e Fluminense. A zaga, Rafael Augusto, Lucas Adel. Lateral esquerdo, Juninho Monteiro. Dupla de volante, Henrique Silva e Bruno Barra. Bruno Barra bem antigaço aí já de estadual. O armador é o PK e o tripé de atacante. Olho nele, Igor Catatal é o centroavante, a tal da lei do ex, é sempre um inferno. E nas beiradas, MV e Marquinhos. Esse MV já fez bons estaduais pela camisa do próprio Volta Redonda, então é um jogador pra gente observar. O árbitro é o Jordis Nascimento de Souza, assistente 1, Hugo Filemon Soares Pinto, e o assistente 2, Alace Miller Barros Santos. Quarto árbitro, Maurício Machado Coelho Júnior, e o VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Beleza? O jogo terá transmissão aí do Premier e do Sport TV, tá bom? Então fica ligado aí para ver o jogo do Vascão mesmo no feriado. Beleza? Agora vamos falar de janela de transferências. Tem novidades sobre volante, tem duas boas notícias confirmadas agora de maneira oficial. Antes, rapidinho, lembrar vocês que a Golcase é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço, produtos oficiais e licenciados, galera. Use o nosso QR Code, tá passando na tela, ou o link da descrição. Ó, capinha de celular, comprou uma, segunda sai de graça, e você pode, inclusive, licença, tô tomando meu refri agora no meu copinho térmico da Golcase, coisa linda. Copo térmico, galera, tem uma variedade de estampa muito grande, com certeza alguma coisa vai te agradar. Ó, 490 ml, compras acima de R$200, você usando o meu cupom GOVAS, você ainda ganha um descontinho extra no carrinho, e compra acima de R$200, você parcela em 3 vezes sem juros. Tem o nosso copo Life de 1 litro 120, ó, com tampa e canudo, e as nossas garrafas Fresh, tem esse modelo de 950 ml, mas tem dela de 650 ml. Pode ter uma garrafa menor ou uma intermediária, essa de 500 ml, essa aqui é a nossa garrafa, o preço dele é bem legal. E tem a Flip Pro, que é a mais sofisticada, com travamento de garrafa, tem alça aqui, ela é de 750 ml, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Lembrando, galera, são produtos oficiais e licenciados, você comprando um percentual da venda vai direto para os cofres do Vascão. E ó, não é só futebol, tem DC, tem Marvel, tem NBA, tem Stranger Things, tem Ayrton Senna, tem muito produto licenciado lá na Golcase. E o meu cupom funciona para tudo na loja, compras acima de R$100. Acima de 200, você parcela em 3 vezes sem juros. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Sobre janela, o Vasco está focado agora na contratação de um volante. Por hora, a situação do zagueiro vai esperar pelo menos aí até o meio do ano. Situação do Robert Renan, que tem contrato só até junho. O Vasco não está inclinado a comprar o Robert Renan, tanto que ele deu prioridade para estender o empréstimo do Carlos Cuesta e comprar em definitivo o Andrés Gomes. Tá? O Vasco não está desistindo do Robert Renan, só que comprar pelos valores que foram acordados, o Vasco nesse momento ainda não se sente confortável. O que o Vasco deve costurar com o Zenit é uma prorrogação do empréstimo para o Vasco observar a temporada dele toda para ter aí uma opinião mais definida, inclusive tentando uma redução de valores. Diria eu que se ficar na casa dos 8 milhões de euros, a tendência é que o Vasco acabe abrindo mão do jogador e tentando comprar um outro atleta por esse valor ou até mais baixo. Mas a situação do Robert Renan no momento no Vasco é uma situação de observação, beleza?
Agora, a situação de volante. O Vasco já gastou mais de 20 milhões de euros na atual janela, seja com a compra de jogadores que chegaram nessa janela ou a compra em definitivo do Andrés Gomes, que estava emprestado, e a extensão do empréstimo por 1,5 milhão de euros ali do Carlos Cuesta. O Vasco agora está com orçamento baixo. Então o Vasco tenta trazer um segundo volante de criatividade, aquele cara parecido com o Thiago Mendes, mas sendo criativo no mercado, um cara que está livre, que chegaria só pelo salário, ou um jogador que chegue por empréstimo com opção de compra, e essa compra seja, óbvio, daqui a um ano depois desse empréstimo, tá? Então o Vasco está observando o mercado, lembrando que a janela fecha dia 3 de março, a única posição que o Vasco busca nesse momento agora é volante. A situação do zagueiro vai esperar pelo menos até o meio do ano. Então a gente vai daqui até o meio do ano com os 4 zagueiros ali: Robert Renan, Carlos Cuesta, Alan Saldívia e Lucas Freitas, com o Hugo Moura podendo ser de vez em quando improvisado, essa quinta opção para a zaga. Beleza? Tá feito aí o registro para vocês. Inclusive o Loboa, jogador do Independiente Medellín da Colômbia, que o Pipe Sierra trouxe a informação de que o Vasco tem interesse na contratação do jogador, ele foi oferecido agora ao Cruzeiro. Beleza? Então vamos aguardar. Esse mês é mais curtinho, né? São 28 dias. Então a gente tem ainda 17 dias de janela. 14 dias no mês de fevereiro, mais 3 dias aí do mês de março. Então essa novidade do volante não vai demorar muito, não. Até porque a janela não está longe de fechar. Beleza? E agora queria trazer 2 boas notícias. A rescisão de contrato do Vitor Luiz já foi publicada no BID. Inclusive o jogador foi anunciado de maneira oficial hoje pelo Mirassol. O jogador que foi anunciado de maneira oficial ontem pelo Fortaleza foi o GB. E aí, cara, cabe o debate. O GB viajou para realizar exames médicos e se apresentar ao Fortaleza no dia seguinte após entrar em campo contra a equipe do Bahia em São Januário. O garoto estava com tudo encaminhado, faltando só o empréstimo, e aí ele entrou em campo. É um jogador que já não vinha num bom momento, até entendi a questão de botar 2 caras mais altos na área para tentar fazer um gol de cabeça, já que as jogadas do Vasco estavam terminando em jogo aéreo, só que o GB foi um dos piores em campo. E aí queria até levantar aqui um questionamento. Será que o GB não entrou em campo se poupando? Pô, cara, o Diniz não vai me usar. Pô, o Fortaleza é um clube bacana, é um clube importante. Pô, a Série B é um campeonato que também tem visibilidade. Vários companheiros meus aqui foram emprestados, se destacaram e voltaram em outro momento. Pô, eu já sei que eu não vou ser utilizado aqui. Pô, eu dou azar de jogar 30 minutos no jogo, porque se eu fizer 3 gols aqui não vai me dar em nada. O Vasco vai me emprestar do mesmo jeito. Pô, vai que eu entro em campo, me machuco e perco a oportunidade de ir pro Fortaleza. Vou ficar um ano comendo banco aqui pro Spinelli e pro Brenner, ou ter que esperar uma outra oportunidade mais pra frente. Então, de repente, o próprio GB, que fez uma partida ridícula, de repente o moleque já entrou meio assim. Que jogo medonho do GB. Mas, enfim, pra galera que não gosta do GB e não quer ver ele pintado nem de ouro por esse momento, ele foi anunciado de maneira oficial lá no Fortaleza. Que seja feliz, arrebente com a camisa do Fortaleza, mature e volte para ajudar o Vasco, ou quem sabe até chame a atenção de algum clube europeu aí, o Vasco de lá do Fortaleza já venda ele em definitivo, tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. Caminhando agora para a reta final, por último e não menos importante, queria também trazer para vocês um debate que rolou no programa, na rádio, né? Que eles passam no YouTube, mas passam no rádio também, da Rádio Bandeirantes, lá de São Paulo. Até o Prete, o Quesada e o Capelani debateram essa questão da Leila Pereira, tá? Uma informação que a Band teve vindo de um conselheiro do Palmeiras é que a Leila, ao deixar o Palmeiras, ela vai comprar um clube de futebol, e a informação que eles têm é que esse clube é o Vasco. A informação que a gente tem nesse momento é que quem negocia a compra do Vasco é o Marcos Lamáquia, que é enteado da Leila e é filho do José Roberto Lamáquia, que é marido dela. Vai saber se o Marcos não está comprando agora para garantir o negócio, e realmente daqui a 2 anos, quando a Leila deixar o Palmeiras, ela compra dele e fica com o clube para ele. É uma possibilidade que a gente não pode descartar, tá? Porque o Lamáquia até então não tem
o filho do José Roberto Lamáquia não tem envolvimento com futebol, até chamou atenção. Eu até acho que lá no fundo mesmo é um jeito que eles estão arrumando de comprar logo o Vasco, já que a Leila e as empresas dele, a Crefisa, não poderiam, então tentar por alguém da família, que também é empresário, é bem sucedido, para garantir logo o negócio. Eu acredito que não deve fugir muito disso, não. A Leila vai alegar até o final mesmo, até porque ela é presidente do Palmeiras, e eu vou deixar com vocês esse trechinho aí a respeito dessa situação. Confere aí. Que o José Corona Neto, o conselheiro do Palmeiras, com boas ideias, por sinal. Da oposição, né? E aí nós citamos, citamos a tua informação, que a Leila, quando parar no Palmeiras, ela vai comprar o time de futebol. E ele concorda com isso, que ele já ouviu isso lá no Palmeiras, né? Inclusive disse que a Leila vai comprar o Vasco da Gama. Ele falou. Essa informação ele falou. Essa informação que eu tenho, ela é uma informação que foi me passada por uma fonte muito, muito fidedigna de gente próxima da Leila. Ela tem o desejo de comprar um time, de comandar um time depois que ela deixar o Palmeiras. É o Vasco, né, Capri? Então, o enteado dela não tá acertado lá? É isso aí, né? O Corona falou sobre isso. Não, ela foi atrás, ela teve uma conversa antes de acertar com o Palmeiras, com o Vasco, né? E ultimamente ela se aproximou do Pedrinho, que é o presidente do Vasco da Gama. O conselheiro falou ela que é vai vascaína, comprar o Vasco. né? Ela é vascaína. Ela é Mas vascaína. O que foi forte foi o seguinte, seu Corona, o Capriotti tem informação que vai comprar um clube. Sim, vai mesmo, é o Vasco. Ele falou sobre isso. O conselheiro do Palmeiras falou. E ela tem o direito de comprar o que ela quiser, né? Sim. Quando eu recebi essa informação, já tem aí, sei lá, uns 2 anos, não se sabia ainda. A informação que tinha que quando ela deixar o Palmeiras, o desejo dela é ter um time de futebol, comprar um time de futebol. E não se sabia ainda, mas agora aparentemente, assim, alguns sinais apontam para que o Vasco seja essa... Pra finalizar, galera, por último e não menos importante, novidade, tá? Há uma semaninha atrás, mais ou menos, o prefeito Eduardo Paes reuniu um pool de investidores aqui do Rio de Janeiro na área de engenharia e chamou a galera para conversar e tirou o rapaz da Sod Capital lá que estava interessado em comprar a maior parte do potencial construtivo do Vasco de negócio. Irmão, já te deram 3 prazos, tu não efetuou a compra, ele disse que só ia comprar se conseguisse comprar o terreno do Marapendi, mas o cara que é dono do terreno do Marapendi não queria vender para ele, então ele ficou pedindo prazo, e ele não conseguia fechar o negócio lá, e também sem fechar lá ele não comprava aqui, porque ele ia comprar o terreno, usar o potencial construtivo do Vasco para construir no terreno. Então, sem comprar o terreno, ele não queria comprar aqui, estava pedindo prazo para tentar desenrolar isso lá, só que o dono lá bateu o pé e para ele não queria vender. E aí é interessante pro prefeito, né, até porque ele que aprovou na gestão dele o potencial construtivo, ele é vascaíno, a gente sabe como é que funciona a política também. O Pedro Duarte, que é um vereador muito ativo que está ajudando o Vasco, inclusive mudou de partido, foi pro partido aí do Eduardo Paes, então eles também têm interesse que esse negócio saia. E aí o prefeito entrou na parada, convocou um evento, chamou as principais incorporadoras do Rio de Janeiro para dizer, ó, comprem o potencial construtivo do Vasco, que a gente vai ajudar vocês aí, vai facilitar as obras e tal, mas eu preciso que vocês comprem o potencial construtivo. Então tem novos interessados, a coisa vinha ramelando e rateando porque o cara da Sod Capital, que ia comprar uma parte do percentual construtivo, veio só adiando, lembrando que o primeiro prazo que deram para ele foi outubro ou novembro. Isso foi para dezembro, foi para janeiro, nós já estamos no meio de fevereiro e nada. Então a tendência é que muito em breve a gente tem uma novidade aí de quem vai comprar esse potencial construtivo. O Vasco também faz bem de não ser irresponsável, de, vendi um pedaço menor aqui do potencial construtivo, já tenho dinheiro para começar as obras, vamos vender. Aí tu não consegue vender o resto, tu fecha São Januário, derruba, começa a obra e tu não tem dinheiro para completar a obra e nem tem o estádio para jogar. Olha a confusão que isso não ia dar. Então acho que o Vasco faz bem, enquanto não amarra a venda toda, não dá para começar as obras, beleza? E aí, cara, eu queria aproveitar o assunto. Gente, assim, não dá, cara. A gente ama São Januário, é a nossa casa, a gente tem muito orgulho. A história de São Januário sozinha é maior do que muito clube de futebol por aí, mas não dá, velho. Nem São Januário, nem Vila Belmiro. São estádios hoje que não estão à altura do gigantismo do Vasco e do Santos. Dos 12 grandes clubes, não tô falando nem de outros, tô falando dos 12. Dos 12 maiores clubes do país,
todos já têm arena, ou tem estádio próprio ou gerem, né? O Botafogo gere ali o Newton Santos, o Flamengo e o Fluminense gerem ali o Maracanã, o estádio não é deles, mas eles têm a licitação. O Vasco é o único que joga com um estádio pequeno e com estrutura horrível. A estrutura do estádio São Januário é horrível, inclusive, não vou nem botar aqui, se você pesquisar você acha com facilidade, alguns torcedores do Botafogo foram no banheiro do visitante e filmaram. Eu sei que, de repente, você como vascaíno, porra, estão fazendo vídeo para fazer chacota. Com todo o respeito, quem faz chacota com a gente é o próprio Vasco com o banheiro que existe. Parece banheiro de botequim dos anos 90. O banheiro do mandante, né, do próprio torcedor, é menos pior um pouco. O da Social é maneiro, tá? Não é, porra, maneiraço como o do Maracanã, do Newton Santos e outros estádios mais modernos, mas é um banheiro decente, é ok. É um banheiro legal, com piso e tal, porta de alumínio, é legalzinho. Não é luxuoso, maneiro, mas é ok, é digno. Agora, das arquibancadas, meu amigo, é um negócio assim, inclusive tinha torneira amarrada com plástico, porque não tinha água. Então, assim, fica um cheiro de urina insuportável. Os camarotes ali, pra própria galera que é patrocinadora, enfim. Cara, é muito ruim. Eu acho que a drenagem de São Januário tá péssima também. Tudo bem que vem chovendo muito no Rio, mas vira uma piscina danada e depois que a chuva para, tem dificuldade de escoar a água. Então, cara, não dá. Não dá. A gente precisa de um estádio moderno para atender melhor o torcedor, para atender melhor a imprensa, para aumentar consideravelmente as receitas do Vasco. Os jogos de estadual estão dando prejuízo. O jogo do Bahia, e isso que jogo de brasileiro o Vasco bota o ingresso lá na Lua, o Vasco teve lucro de 193 mil reais. A final da Copa do Brasil, o Vasco teve quase 8 milhões de reais de lucro num jogo. Não dá, velho, não dá. Enquanto o Flamengo faz aí todo jogo no Maracanã, milhões e milhões de lucro de renda, a gente faz jogos em São Januário para lucro de 100, 200 mil, às vezes até tendo prejuízo. Não dá. Então você vai contratar um jogador, o CT tá melhorando cada vez mais, pô, você tem um estádio maneiro, moderno, até você mesmo, cara. O torcedor geral se vira. Mas tu imagina uma pessoa que tem um idoso, uma família com 3 crianças, um cadeirante, uma pessoa portadora de necessidades especiais. Eu sei que tem a galera que não liga, senta a bunda no cimento aí, tá tudo bem, que gosta desse estádio mais raiz, só que a gente tem vários perfis de torcedor dentro da torcida. E até você que senta na arquibancada de cimento que não liga, você gostaria de ter um estádio um pouco mais confortável. A gente pode manter e preservar a história de São Januário, podendo ter atrás dos gols ali a arquibancada de cimento para ser um espaço mais popular, com ingressos mais acessíveis, e os centros do campo com cadeira, igual é no Maracanã e nos outros estádios. A gente pode pensar em tudo isso, mas não dá, cara, não dá. A estrutura é ruim e tudo é ruim. Questão de bar, restaurante, banheiro, os camarotes são atrás dos gols. E São Januário tem uma característica que lá atrás tinha uma pista de atletismo ali que acabou, né? Mas é bem distante entre o gol, onde tem a estátua do Roberto Dinamite, e a arquibancada. Tem uma distância gigante. Você vê jogo atrás do gol ali, já é ruim que tu vê longe. A galera que tá na arquibancada aqui atrás daquele gol, cara, é a pior visão do jogo. Eu, quando vou pra São Januário, eu gosto de assistir jogo ou na social, no meio do campo, ou na arquibancada na direção das cabines de rádio. Que você está exatamente no meio do campo e você tem a mesma distância para um gol e para o outro. Então você tem uma visão melhor do jogo. Agora, quem vê jogo ali na direção das curvas, da curva ali onde fica a Força Jovem, ou mais para dentro, na direção do Roberto, onde fica ali a Ira Jovem e a GDA, é legal a bagunça, tá no meio da bateria. A música é mais gostosa de você ouvir ali por causa das organizadas, mas o jogo, é horrível ver jogo ali. Eu não gosto, tá bom? Então é isso, galera. Assim eu vou fechando com vocês a nossa primeira e única edição. Volto com o meu pós-jogo mais tarde e amanhã a gente tenta voltar à nossa programação normal, beleza? Beijo no coração de vocês e saudações vascaínas. Valeu, fui!